Hoje nós vamos falar então sobre o que é servir no grupo de oração. E é um tema um pouco polêmico, Não é muito simples de falar, de se aprofundar, tá? Mas nós vamos aqui com calma e uma linguagem um pouco mais simples de entender o que é servir no grupo de oração. É entender que é uma vocação. Primeiramente, a primazia de servir no grupo de oração é uma vocação, não é simplesmente uma função, né? Função, a gente tem uma função no nosso serviço, né? No nosso trabalho, nós temos uma função a fazer. Eu sou pago para executar tal tarefa. E no grupo de oração não somos executores de tarefa. Nós temos uma vocação. E o que é vocação? Não é... Também tem um mito aí por trás de vocação, que as pessoas acham que vocação é quando o Senhor decide por mim o que eu vou fazer. E também, ou o que eu vou ser, né? O que eu vou ser na igreja, Diego? Ainda mais os jovens que vão adentrando. Diego, eu não sei se eu vou ser o pregador, se eu vou ser da intercessão, se eu vou ser isso, se eu vou ser aquilo. Eu não sei qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, Diego, né? As pessoas normalmente têm este pensamento. Gostaria de te dizer que é uma vocação porque é um chamado de Deus, e o chamado de Deus é um só. A gente pode resumir na verdade, um que desdobra em dois. O chamado universal da parte de Deus é a santidade, irmão. Todos nós somos chamados a ser santo. E não tem como ser santo sem amar. E não tem como amar sem servir. A vocação universal, o chamado da parte de Deus, o chamado celestial para toda a humanidade é a santidade por meio do amor e do serviço, né? Servir amando e amando servindo. Nós precisamos, e aí consequentemente nós vamos crescendo na santidade na medida que nós servimos e na medida que nós amamos. Então esse é o chamado de Deus. Tá? Vocação não é só um chamado, mas também uma resposta. Nós precisamos entender que existe um chamado da parte de Deus, como eu disse para você, que é a santidade, incluindo aí o amor e o servir, mas precisa haver uma resposta da minha e da sua parte. Isso é vocação, quando o chamado, junto com a resposta, se define, se direciona a uma vocação. E esta resposta não é de Deus. O chamado é de Deus, mas a resposta é particular, minha e sua. Muitas vezes, será que a minha vocação é o sacerdócio? Deus chamou aquele homem, digamos o Padre Miguel, que é famoso ali na nossa forania. Padre Miguel foi chamado ao sacerdócio. Não, ele foi chamado à santidade. E o sacerdócio foi a forma que ele quis corresponder esse chamado de Deus. Esse chamado de uma forma tão forte no coração dele, de uma forma radical, ele respondeu através do sacerdócio. Como também ele poderia ter respondido esse mesmo chamado de Deus com o matrimônio. Não tem problema, e Deus não vai o condená-lo se ele tivesse escolhido, em vez do sacerdócio, ter escolhido o matrimônio, desde que na decisão dele de resposta pelo matrimônio seja a santidade, seja o céu, seja edificar e levar a sua casa e toda a sua família também aos caminhos do Senhor. Entende isso? Que então vocação é um chamado de Deus, mas uma resposta particular minha e sua. Primeiro conceito. Então, servir no grupo de oração não simplesmente é uma vocação, não é simplesmente uma função, não é simplesmente exercer um serviço por serviço, tá? É uma resposta de coração e de abertura particular de cada um. Tá? Na renovação carismática, servir não é fazer. Servir não é fazer. Servir de fato é entrega. Quando nós servimos dentro do nosso grupo de oração, não é fazer um monte de coisa.
Olha como o irmão é um bom servo, ele faz tudo. Não, não é o quanto ele faz, mas o quanto ele se entrega. Santa Teresinha vai dizer isso, né? Nós precisamos, de fato, entender que ela vai dizer que a minha vocação é o amor. Ou seja, não importa o que ela esteja fazendo, se ela colocar amor naquilo que ela está fazendo, é de fato a vocação dela, é entrega. Então, servir, amado, é esta entrega, é esta abertura de coração que nós também falávamos no episódio passado. É esta entrega do irmão. Mesmo com seus medos que vai ter, com as suas limitações, com os desafios, com as barreiras, com as preocupações, as imperfeições, as quedas, né? Porque somos humanos, irmão, não somos anjão ainda, né? E não vamos ser, na verdade, né? Então, nós vamos ter quedas, sim. Entende? Mas é a medida da abertura do nosso coração. Servir não é fazer. É medido pela entrega. Isso eu vou saber se o irmão é servo ou não, o quanto que ele se entrega. A medida da sua abertura, não o quanto ele faz, talvez muitas vezes, mecanicamente. Tá bom? Então, entenda que servir vai um conceito muito mais além do que fazer. E passa pelo fazer, claro, mas vai muito mais além. Muitos querem ajudar, entende isso? Muitos querem ajudar, muitos. Mas poucos entendem o que é servir de verdade. Entende o que é este conceito. Eu quero ajudar o grupo de oração. Seja bem-vindo, precisamos e muito. Mas, irmão, bata na mesma tecla. Tenha um desejo de, por meio do grupo de oração, servir e amar a Deus em busca da sua santidade e da sua salvação eterna. Porque não adianta você fazer um monte de coisa, mas se você não visa amar, agradar, adorar ao nosso Senhor. Porque muitas vezes as pessoas até servem. Eu vejo muitas pessoas servindo, mas servindo não ao grupo de oração e muito menos ao reino de Deus. Está servindo a si mesmo. Porque só fazem aquilo que querem. E do jeito que querem, da forma que acham. E servir, irmão, não é sobre mim. Não é sobre... Eu não sirvo a mim mesmo. Eu sirvo algo ou alguém. Né? E nós servimos no grupo de oração, então nós estamos para o grupo de oração. E quando nós servimos o grupo de oração, costumo dizer que as pessoas perguntam assim: mas Diego, qual é o seu ministério? Eu falo, irmão, eu sou servo. Eu sou servo. E serve o que ele faz? Serve, irmão. Serve naquilo que for necessário, naquilo que for preciso para o grupo de oração ou para o movimento. Eu não gostaria de estar como coordenador da forania. Eu falei isso, né? O Israel, na eleição, perguntou assim, falou assim, tira da sua cabeça, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, né? Daí eu falei assim, na hora de dizer o meu sim ou não, né? Eu falei assim, na verdade, eu tô aqui, mas eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Mas eu aprendi ao longo deste servir dentro do meu grupo de oração, a deixar de lado aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu consigo. Porque eu estou para fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu sei que Ele pode e eu sei que Ele capacita todas as coisas. Entende, irmão? Eu não posso servir a mim mesmo, o meu ego, o meu achismo. Não, porque eu canto bem, porque eu fiz curso de tal, porque eu fiz a apostila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou fazer outra coisa, né? Só vou fazer isso porque é isso que eu quero. Irmão, desculpa, você ainda não entendeu o conceito de servir. O conceito de servir, lógico, que conforme a gente vai servindo, a gente vai se tornando ministeriados em algumas áreas, dentro do grupo de oração e dentro do movimento. Mas isso não define, irmão. Não define. Porque hoje eu posso estar como pregador. Mas é um tempo, irmão. Porque meu grupo de oração ou movimento pode me pedir para fazer outra coisa.
E eu vou falar assim, não, eu não vou, porque, no final das contas, eu não sei o que é servir, eu só sirvo a mim mesmo, né? Daí o irmão tá falando assim, não, mas tá precisando, irmão, alguém que visita as casas, alguém que vai fazer visita nas casas, vai fazer missão nas casas, vai evangelizar os lares, vai resgatar as pessoas que estão lá nas ruas perdidas. Daí fala, não, irmão, não, porque eu quero servir só aqui na música, aqui com o meu violãozinho confortável dentro do grupo de oração, né? Com uma plateia. Então, desculpa, irmão, nós não entendemos o que é servir. Entenda que servir é uma abertura de coração e eu não sirvo a mim mesmo. Eu sirvo a algo ou a alguém. Isso que é servir, tá bom? Eu não faço as minhas vontades nem do meu jeito. Eu faço aquilo que é preciso e aquilo que é necessário naquele tempo, tá bom? Entenda que o que é servir? Servir é doar a vida. Servir é amar com atitudes, não da boca para fora. Muita gente fala assim, eu amo meu grupo de oração. Tá, mas como? Né? De que forma você ama o seu grupo de oração? Não, eu amo porque eu me sinto bem, e aí o meu sono traz uns calafrios, traz uma sensação gostosa. Não, calma aí. Amar com palavras é simples, né, irmão? Nós precisamos amar também com atitudes. E doar a vida, irmão, isso que é servir. Doar a vida, né? Então você que é coordenador, você que está servindo em algum ministério neste tempo, que você possa entender que você é chamado não a exercer uma função, um ministério. Você é chamado a servir, ou seja, a doar a sua vida. Se é na música, se é na acolhida, se é na comunicação, doe a sua vida neste tempo que você está sendo chamado pelo seu grupo de oração. E o grupo de oração está sendo um canal de Deus para que o Senhor possa trabalhar na sua vida através desse seu servir. Entende? No final das contas, Deus não precisa do nosso servir, não é verdade? Mas o Senhor usa o nosso servir para moldar a nós mesmos. Para despertar em nós essa transformação para a santidade, para nós buscarmos as coisas mais elevadas, as coisas do alto. Então, o que é servir? Doar a vida e amar com atitudes. Servir como uma vocação, um chamado de Deus, não uma escolha meramente humana, né? Meramente humana. É um chamado de Deus. Por meio do grupo de oração. Por meio das necessidades, né? Um outro testemunho, sim, rápido, né? Quando eu comecei na renovação carismática, no grupo de oração, eu não abria a boca. Tímido demais, ainda sou tímido, né? Isso não muda. Tímido demais, fechado, voz trancada pra dentro, né? Com uma dificuldade enorme de comunicação, de falar, de gesticular, tudo. Uma dificuldade enorme. Mas o grupo de oração foi me ensinando a corresponder uma necessidade. O grupo de oração precisava de alguém para animar, né? Que a gente chamava animar. Hoje a palavra mais correta seria dirigente de louvor. Estar ali à frente, né? Dirigindo o grupo de oração. E aí tinha as necessidades, não tinha pessoas para isso. E aí o que eu fiz? Comecei a entrega, a abertura de coração, a dar as caras. E conforme eu fui dando as caras e abrindo para este chamado de Deus, essa necessidade através do grupo de oração, o Senhor foi derramando as graças, foi me ensinando, foi me modelando e ainda continua até hoje, né? Quanto mais nós nos abrimos, mais o Senhor vai preenchendo e modelando o nosso coração. E aí depois teve uma necessidade que a gente não tinha pregadores do grupo de oração. Muitas vezes a gente chamava um pregador de longe, ele atrasava ou não ia, ou de última hora avisava que não podia ir. E aí o grupo de oração ficava sem pregador, sem a pregação da poderosa palavra de Deus, ou seja, descaracterizando o grupo de oração. Daí, ou seja, era um chamado de Deus, há uma necessidade. E aí comecei a estudar, comecei a preparar, comecei a ir nas oficinas de pregação, comecei a buscar, comecei a correr atrás. E aí foi surgindo as necessidades do grupo de oração, ou seja, quem envia cada irmão, cada irmã, é o grupo de oração, irmão.
É Deus, lógico, mas conforme a necessidade da comunidade, conforme a necessidade do grupo, o Senhor vai falando assim: ei, tá precisando de alguém lá. Só precisa de um doido, melhor dizendo, né? De alguém, de um irmão com o coração aberto. E fala assim: ó, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Né? E o Senhor vai realizar, irmão. Tenho certeza disso. Se você tiver a coragem de colocar o pé, pode ter certeza que o chão não vai faltar. Que o Senhor vai colocar o chão, vai colocar as situações e vai te ajudar a caminhar naquilo que você está de coração aberto, não porque você quer, mas porque você entendeu um chamado e uma necessidade do seu grupo de oração e um chamado de Deus para a sua vida. Entende? E temos que também entender a diferença entre de participante e de servo, né? Tem os irmãos que vão lá sempre para só beber da graça, só participar, só estar junto ali, aquele momento de oração, ter o encontro, sim, com Deus. E tem os servos. Mas eu tenho uma grande interrogação no meu coração. Porque se nós de verdade fomos batizados no Espírito Santo, desculpa, irmão, não tem como nós ficarmos no mesmo lugar. Não tem como nós ficarmos sentados. Não tem como nós vermos a necessidade do grupo de oração, ver a necessidade da comunidade, ver a necessidade da humanidade, de pregar o reino de Deus, de anunciar, de evangelizar e ficarmos da mesma forma. Automaticamente, quem de fato é batizado no Espírito Santo, irmão, sente essa necessidade e esse impulsionar em servir, porque o servir é uma via de santidade. O servir é uma via de santidade, irmão. E o Espírito Santo é o santificador, não é assim que a igreja diz? Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, o Santificador. Quem é batizado no Espírito Santo é movido a servir, porque é uma via de santificação. Então, eu sou ousado a dizer que todos nós, automaticamente, nós ansiamos a servir, ou o Espírito Santo nos impulsiona a servir. E eu não estou dizendo servir o grupo de oração apenas, né? Talvez você vai servir melhor dentro da tua casa, talvez você vai servir numa outra pastoral, talvez você vai... Mas, amado, o servir é intrínseco àquele que de fato decidiu a seguir o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Está intrínseco, irmão. Foi batizado no Espírito Santo, automaticamente tem que servir, porque é uma via de santificação. Eu gostaria aqui de ir para os finalmente deste episódio falando sobre algumas atitudes de um servo. Então nós falamos sobre o servir no grupo de oração. Então todo servo, você que está almejando servir no grupo de oração, está ansiando servir no grupo de oração ou já serve, tem algumas atitudes que todo servo tem que buscar, irmão, com maestria e com afinco. As atitudes que um servo tem que buscar. Primeiro, humildade, irmão. Todo servo tem que ser humilde. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Olha só o que o Senhor vai nos dizer em Marcos, capítulo 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em redenção de muitos. Daí olha só, se o Senhor veio para servir, o Senhor que é rei, mestre, né? É Deus. Ele veio para servir. Quem sou eu e você, né? Para poder falar que não, eu não vou servir, eu vou ficar aqui sendo servido. Nós precisamos servir. E aí essa característica de servir, e aí no lava-pés, na passagem do lava-pés, vai dizer que o Senhor lavou, né, os pés dos discípulos, e aquilo dali era um gesto de humilhação, né? É um gesto não só de um servo, mas do último servo.
quem fazia aquele tipo de serviço era o último, né? O mais baixo ali dos servos. Porque existe uma hierarquia de servos, né? Existe aquele que é o chefe, o líder dos servos, né? Aquele que direciona, aquele que organiza. E existe o mais baixo do servo. E quem fazia isso daí era o mais simples. Na verdade, eram os escravos, né? Que faziam muitas vezes esse tipo de serviço. E o Senhor fez este último serviço, se humilhando, né? Se rebaixando, nos ensinando a mim e a você como devemos servir. Ser humilde. Segunda atitude que nós temos que ter é obediência. Humildade e obediência. Precisamos entender que, se, amados, nós não temos humildade e não sabemos obedecer, desculpa, né? Aquilo que nós falamos, nós estamos servindo a nós mesmos, aos nossos egos, às nossas vaidades, e de nada vai nos servir. Eu tenho aquela passagem lá que fala assim, ó: mas, Senhor, eu servi, eu curei paralítico, preguei no teu nome, fiz isso, fiz aquilo. Abri o salão da igreja, fechei o salão da igreja, ajudei o padre, fundei um grupo de oração, fiz aquilo outro. Daí, no finalzinho, vai falar assim: aí, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Porque não tinha um coração, de fato, de um verdadeiro servo. O verdadeiro servo, ele é humilde, obediente. Não faz aquilo que quer, mas faz aquilo que é da vontade de Deus. E características, né? Atitudes: humildade, obediência, disponibilidade. Disponibilidade, irmão, precisa ter. Disponibilidade não é porque você tá desocupado. Não. Disponibilidade é se colocar à disposição, né? Ser alguém disponível. Porque imagine alguém, o Senhor, pense aí, você está diante do rei e o rei precisa de uma ajuda, precisa de alguém que faça algo. Mas o servo nunca está disponível. O servo sempre está ocupado. Não, senhor, meu rei, calma aí. Agora não vou fazer não, porque eu tenho tal problema para resolver. Não, porque a minha unha do pé. Não, porque tem lá um boleto atrasado. Não, porque não sei o quê. E a gente vai colocando um monte de desculpas, simplesmente falando assim: eu não quero, não vou fazer. Não estou disponível para o senhor. Volta outra hora, volta outro momento. E o servo, ele tem que ser uma pessoa disponível. Disponível. E não quer dizer ausência de atividades, não. Muito pelo contrário. Normalmente, quando eu vejo que alguém é mais disponível, é quem tem muito para fazer, irmão. Na verdade, a agenda tá lotada de coisa, um monte de tarefa. Mas ele tem coração de servo, um coração que se coloca à disposição de Deus e à disposição dos irmãos. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esse coração que está disponível, aberto, entregue. E quarta e última atitude que todo bom servo tem que ter. Irmão, todo bom servo tem que ter vida de oração. Tem que ter vida de oração, irmão. E não adianta viver só da reunião de oração lá do grupo de oração. Se o seu grupo é de sábado, de sexta, não adianta ter uma vida de oração só naquele momento lá junto com todo mundo. Tem que ter uma vida particular, íntima, de oração diária. Diária, irmão. Diária. Afinal de contas, você almoça todo dia, sim ou não? Você come todo dia? Não, Diego, eu não almoço todo dia não, porque tem vezes que eu corto a refeição, eu já tô fazendo uns jejuns aí, né? Benção, né? Mas, ou seja, pelo menos você come alguma coisa ao longo do dia, não é? Todo dia nós comemos. Então, todo dia nós devemos rezar, irmão. Nós devemos rezar, nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de meditação com a palavra, nós temos que ter uma vida sacramental. Sacramentos em dias, irmão. Desculpa, tem muita gente dentro do nosso movimento que diz que é servo, mas quanto tempo faz que não se confessa? Desculpa. Acha sabor servo, né? Sabor servo.
Porque não é servo, irmão. Não é servo. Porque o servo, ele entende a necessidade de ter uma vida e uma comunhão com o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Tem que ter a vida sacramental, irmão. Quanto tempo faz que você não se confessa? Tá comungando semanalmente, pelo menos? Né? Gostaria eu todos os dias, né? Tivesse essa oportunidade de estar todos os dias comungando. Mas, infelizmente, não é essa a minha realidade. Mas toda semana tá comungando? Tá se confessando? Tá orando? Tá meditando a palavra, irmão? Precisa, irmão. Precisa. Porque, afinal de contas, servir também é entrar em combate. E ninguém entra em uma guerra desarmado. Entende isso? Vida de oração é estar munido das graças e das ferramentas e das munições espirituais em nossa vida. Porque é combate, irmão. É a nossa salvação e a salvação e santificação dos outros também, irmão. Depende da nossa vida de oração. Então, 4 atitudes de um verdadeiro servo: humilde, obediente, com disponibilidade e vida de oração. Aí eu gostaria de deixar aqui para a gente finalizar este episódio algumas reflexões para você. Você já se colocou à disposição? Talvez você já é servo, mas a pergunta também é para você que é servo. Você já se colocou verdadeiramente à disposição? À disposição do seu coordenador do grupo de oração? À disposição do seu grupo de oração? À disposição dos irmãos que muitas vezes chegam com algumas dores, alguns sofrimentos, algumas angústias? Os irmãos que são servos também, e os irmãos que estão adentrando no seu grupo de oração, você já se colocou à disposição do outro? Ou você serve de uma forma muito egoísta ainda, muito fechada? Repita a pergunta. Você já se colocou à disposição? Ou só quer fazer aquilo que você quer? Ou só faz, melhor dizendo, aquilo que você quer? Ficamos com essa interrogação na nossa mente, no nosso coração, neste episódio. Eu me coloquei à disposição de Deus, primeiramente, e do outro, através do meu grupo de oração? Ou só estou fazendo, servindo aquilo que eu quero, da forma que eu quero, quando eu tenho vontade e quando eu acho um tempo aqui, tá sobrando um tempo, então eu vou... Não tem nada para fazer, eu vou ajudar aqui. Como é que está sendo aí? E aí o desafio deste episódio para você é refletir Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6. Aonde que eu e você temos que ser o Isaías desta geração, deste tempo. Nós temos que ser aquele que, com as suas dificuldades sim, as suas limitações sim, os seus pecados sim, mas que no meio das necessidades de um povo de Deus, você tem coragem de levantar a sua mão e falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E aí, parafraseando nossa Mãe de Deus: eis aqui, faça em mim segundo a sua vontade e não a minha. Deus te abençoe.